Imagine-se viajar pelas profundezas da Amazônia, cercado pela beleza selvagem e intocada da floresta, ao som dos pássaros, o verde exuberante ao seu redor e a estrada estreita e sinuosa que se estende à sua frente. Para muitos, essa seria uma viagem dos sonhos, mas para um grupo de pessoas, em 15 de novembro de 1976, essa estrada se transformou em um verdadeiro pesadelo. Naquela fatídica manhã, um ônibus cheio de passageiros perdeu o controle em uma estrada remota da Amazônia. O acidente de trânsito são infelizes comuns em estrada isolada, mas o que aconteceu depois desse acidente foi algo que poucos poderiam imaginar. Essa história não é apenas sobre a perda de controle de um veículo, é sobre como a natureza selvagem da Amazônia interveio de uma forma assustadora, transformando um acidente já trágico em algo muito mais sombrio. O que era para ser uma viagem tranquila tornou-se um cenário de terror, onde os limites entre a realidade e o horror pareciam se confundir. Hoje vamos reviver essa história e entender como uma sequência de eventos desencadeou em um dos episódios mais aterrorizantes da história da Amazônia e explorar as consequências desse dia fatídico. Fique conosco enquanto desvendamos os detalhes dessa tragédia, que ainda assombra todos os que ainda o conhecem. E antes de começar o vídeo, não esqueça de já deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda o canal a criar credibilidade no YouTube e ser indicado para outras pessoas que têm interesse nesse tipo de história. Eu me chamo Fábio e seja bem-vindo às Crônicas e Segredos Históricos. Era a madrugada do dia 15 de novembro de 1976, em uma estrada isolada na profundeza da Amazônia. Um acidente rodoviário abalou profundamente a região. O que parecia ser apenas mais uma tragédia nas perigosas estradas da floresta, rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. Naquele fatídico dia, um ônibus perdeu o controle e caiu no rio Urubu, que fica localizado perto de Itacoatiara. As estradas amazônicas, já conhecidas por suas condições precárias e desafios únicos, se tornaram o cenário de um desastre que ninguém poderia prever. Mas o que realmente chocou a todos não foi só a perda do controle do ônibus. Após o acidente, a verdadeira dimensão do horror começou a se revelar. A selva, com sua natureza implacável e predatória, desempenhou um papel assustador nesse episódio. As vítimas não apenas sofreram com o acidente, o ambiente ao redor, incluindo a fauna local, contribuíram para transformar essa tragédia em uma história digna, mas aterrorizante, filme de terror. O que torna esse acidente tão marcante não é apenas a perda do controle do ônibus em uma estrada isolada da Amazônia. É o que aconteceu depois, quando a natureza implacável da selva começou a se manifestar de uma forma que poucos poderiam prever. Imagine o horror dos primeiros socorristas ao chegarem ao local do acidente e se depararem com uma cena que parecia saída de um pesadelo. Não era apenas o rastro por onde o ônibus passou, era algo muito mais sinistro. No dia 15 de novembro, o Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado para um resgate na rodovia M010, que liga a capital de Manaus a outros municípios amazonenses. Na época, os desafios geográficos e estruturais não eram as melhores, e a dificuldade era ainda maior, muito mais do que hoje.
o que acabou atrasando a chegada dos bombeiros ao local. Mas, após a chegada, os profissionais se depararam com uma multidão que tentava entender o que havia acontecido ali. O ônibus estava completamente submerso no rio Urucu. Quando o ônibus foi retirado, o cenário é comparável a de um filme de terror. Ali havia 39 pessoas mortas dentro daquele veículo e parte dos corpos havia sido devorado por piranhas. Esses predadores vorazes transformaram a tragédia em um verdadeiro horror. Esse detalhe perturbador transformou uma tragédia já terrível em algo que até hoje assombra a memória daqueles que estiveram lá. Como um acidente se tornou uma das histórias mais aterrorizantes do Amazonas. Essa foi uma história real que nos lembra dos perigos ocultos nas sombras da selva amazônica, o do quão frágil a vida pode ser diante das forças incontroláveis. À medida que o sol se punha nas profundezas da Amazônia, a sombra da tragédia lançava um manto sinistro sobre a floresta. O que começou como uma perda de controle de um ônibus transformou-se em uma cena de horror imensurável, onde a natureza selvagem e impiedosa amplificou a tragédia de maneira inimaginável. O encontro com as vorazes piranhas no rio Urucu adicionou uma camada de terror que desafia a compreensão e assombra até os mais endurecidos pela vida. Este episódio chocante nos lembra de forma brutal e vivida que a vastidão da Amazônia, os perigos, não se limita apenas ao que os olhos podem ver. A selva, com sua beleza intocada e implacável, pode rapidamente revelar um lado sombrio, mortal, e desafia nossa compreensão e resiliência. Em um instante, o que parecia uma viagem tranquila tornou-se um pesadelo eterno, gravado na memória de todos que testemunharam. Assim, ao olharmos para essa história aterrorizante, somos lembrados de que a Amazônia não é apenas um paraíso verdejante, mas também um território onde a vida e a morte dançam em um equilíbrio precário e muitas vezes implacável. Este episódio serve como um lembrete sombrio dos perigos ocultos e da fragilidade da vida diante das forças brutais da natureza. E é esse terror palpável que continua a assombrar e fascinar, revelando o lado mais sombrio da floresta que poucos ousaram explorar. Agradeço por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar para os seus amigos que curtem essas histórias aterrorizantes. Muito obrigado e até a próxima.